Quero saudá-lo com o Salmo 23, salmo bastante conhecido no original. Hashem roi erezar lo erezar. Hashem roi lo erezar. O Senhor é meu pastor, ele não faltará a mim. Por que deste Salmo 23 e a tradução que temos na língua original, trazendo o sentido exato do que queria o salmista nos ensinar? O salmista, que não era materialista, não era um latino, não era uma pessoa que estava cheio das coisas materiais, terrenas, o que ele faz? Ele mostra que o Senhor era o seu pastor. Ele diz: o Senhor é meu pastor, ele não faltará a mim. Quem não faltará? O Senhor. Não era que não faltariam as coisas materiais. Essa palavra nada não traduz a ideia original do texto, nem acredito do que o salmista queria dizer. Na sua experiência de também pastor, o salmista fala e sente que Deus não se deixava ser faltoso. E quando ele fala do não faltar, ele diz: não faltará a mim. O Senhor é meu pastor, ele não faltará a mim. O Senhor cuidará desses casos, de toda a situação, mas o importante é não faltar o Senhor. Por que ele dizia isso? Ele mesmo responde: o Senhor é meu pastor, não faltará a mim. E ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem era o pastor do salmista? Era aquele que o conduzia em descanso. Conduzia em descansos. Ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas tranquilas. Por que ele falava isso? Porque ele sabia que a ovelha precisa necessariamente ter os cuidados pastorais. A ovelha necessariamente precisa ser conduzida a águas tranquilas. Nem uma aguinha corrente como essa daqui faria bem à ovelha, porque ela precisa de tranquilidade, de paz. E quando a pessoa está ansiosa, preocupada, o que ela precisa, na verdade, é de paz. E o salmista dizia: o Senhor é meu pastor, ele não faltará a mim. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descansos, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Como bom pastor, aqui o salmista sentia a direção na sua vida. Esse pastor dirigia a vida do salmista, conduzia o salmista a pastos verdejantes, conduzia, guiava pelos caminhos da justiça, mas não uma justiça criada pelo salmista, mas uma justiça criada pelo pastor do salmista. Ele diz então: guia-me pelas veredas, pelos caminhos da justiça. Não a justiça que eu quero, que eu tenho, que eu estou pedindo. Muitas vezes nós queremos uma justiça nossa, gerada em nós. Nós estamos desejosos de vingança e a gente começa a dizer palavras de justiça. A gente começa a dizer palavras de vingança. E o salmista não falava assim, mas ele falava que era dirigido, conduzido à água de descanso, a pastos verdes, tinha a direção
ele também se sentia protegido. No versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha o que disse o salmista: ele sentia proteção, ele sentia a guarda, ele sentia o pastor que estava cuidando da vida dele, dando total proteção quando ele andasse por vias perigosas, quando ele passasse por determinados lugares sombrios, quando ele passasse à beira do abismo e ele sentisse o seu pé resvalando, ele sentisse o seu pé escorregando, ele não tinha medo, porque ele sabia que o pastor estava cuidando dele. O pastor aqui estava dando a devida proteção. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Até porque o pastor do Salmo 23 tem dois companheiros, a vara e o cajado. A vara é para espantar o lobo, mais uma vez fala de proteção. A vara é para as ovelhas e o cajado é para o lobo, o leão, o urso. E quando a ovelha precisa, o pastor então usa a vara corrige, a vara coloca de novo no caminho, a vara leva a pessoa a andar pelos caminhos determinados pelo pastor. E o salmista sabia disso, então ele disse: eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo, a vara e o cajado me consolam. Eu tenho essa proteção. No versículo 5, o salmista também fala da unção. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha que interessante, o pastor do Salmo 23 estava agora dando o cuidado, a unção que aquela ovelha precisava. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Não é para humilhar o adversário, não é para mostrar para o inimigo, para o adversário, que o pastor do Salmo 23 é aquele que levanta a cabeça sobre os seus adversários. Não, não é para isso, mas é para receber a unção diante dos seus adversários. É para receber a alegria diante dos seus adversários. É para receber aquela porção que de fato alimenta o salmista nas adversidades, diante dos adversários, diante das críticas, diante das situações mais adversas. O salmista sentia, experimentava e sabia que o pastor que não falta, que não ia faltar, estava derramando sobre a cabeça dele a unção. E ele então encerra dizendo aqui que o pastor que não falta também coloca a sua presença, não falta com a sua presença. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia são os rastros da caminhada desse salmista, que acreditava no Senhor, que andava com o Senhor. Agora, cada vez mais, ele ia se tornando um homem bondoso, um homem generoso, um homem abençoador. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é o pastor que não falta. Hashem Roi Lo Erezar. Hashem Roi Lo Erezar. O Senhor é meu pastor, ele não faltará a mim. Espero que também se cumpra na sua vida esse mesmo pastor do salmista no Salmo 23, que é também o meu pastor, que também é o seu pastor. Ele não vai faltar. Que o Senhor te abençoe.